Então, boa tarde a todas e a todos. Eu vou ser muito breve. Não costuma estar no protocolo destas conversas que o diretor diga alguma coisa e é bom que se mantenha essa regra. Hoje abrimos uma boa exceção por razões óbvias. Juntámos a conversa que vamos ter de seguida sobre desigualdades e inclusão social, com convidados ilustres, a quem eu já vou agradecer, a uma espécie de inauguração desta sala polivalente, ou seja, é a primeira vez que vamos usar esta sala, que lhe vamos dar uma utilização. A sala não está ainda apetrechada com alguns equipamentos que vai ter de futuro, mas é uma oportunidade para as pessoas da comunidade académica, da FEUC, para os docentes em particular, que têm manifestado muita curiosidade em relação à sala nova, porque nós precisamos muito de salas novas, precisaríamos de mais, de experimentarem o espaço físico da sala, que eu julgo que é muito agradável, porque está muito ligado ao exterior, está inundado de luz, tem uma área útil que não é despicienda, portanto é uma boa notícia para a faculdade passarmos a dispor de mais uma sala com mais de uma centena de metros quadrados, a que se junta este átrio interior-exterior e o relevado que convida a ir lá para fora e onde vamos ter um convívio a seguir. E, portanto, eu quero manifestar essa alegria como diretor da faculdade pelo esforço que tivemos para concretizar esta obra, porque fazer obras no contexto das universidades e no contexto da administração pública é uma coisa mais complexa do que deveria ser, e faço já alguns agradecimentos que são justos. Em primeiro lugar, este projeto vinha da direção anterior e, portanto, temos de agradecer aqui à diretora, ex-diretora Teresa Pedroso Lima e ao subdiretor Paulo Gama, que está ali, que se empenhou sempre muito nestes processos. Este processo corria na administração, na universidade e no serviço de obras e só agora pôde ser concretizado. Um agradecimento muito sentido também ao subdiretor Pedro Godinho, que se empenha todos os minutos e segundos nestes processos, dando o melhor de si, como nós sabemos. E um agradecimento não está aqui, tencionava vir, mas não pôde, ao engenheiro António Cunha, do SGIP, do Serviço da Universidade, que foi o mediador responsável pela contratação deste trabalho, que correu globalmente muito bem. Quando se inaugura uma obra, diz-se quanto é que custou. É um bom princípio da administração pública. Custou 219 mil euros, IVA incluído, foi o preço desta sala. Custaria menos se os materiais não tivessem inflacionado. Portanto, houve aqui o impacto da inflação a meio do processo, mas é a vida e julgo que estamos todos mais enriquecidos, porque a faculdade tem, felizmente, muitas atividades, precisa muito de espaços. Este espaço é muito versátil e vai ser muito útil para múltiplos fins. Portanto, estamos gratos também à Universidade e ao Vice-Reitor Alfredo Dias, que foi sempre impecável nestes processos e nos demais processos que correm na faculdade. De seguida, julgo que é um bom pretexto pode ser paradoxal falarmos de desigualdades, pobreza, quando estamos a celebrar alguma coisa material ou um passo mais em termos de capital físico, mas julgo que é um tema central das nossas conversas. Temos um convidado especialíssimo, que aliás também é da casa, porque tem lecionado no doutoramento em Economia Política, o professor Carlos Farinha Rodrigues, seguramente o principal especialista em Portugal nestes temas da economia da pobreza, naquela boa tradição de Manuela Silva e de toda essa linha do ISEG, e da casa teremos a participar no debate o Filipe Almeida, que é também, neste momento, como se sabe, responsável pela estrutura de missão Portugal e Inovação Social, onde tem feito um excelente trabalho com um grande reconhecimento em todo o país, e a Rosa Monteiro, que teve recentemente também uma experiência marcante no Governo como Secretária de Estado da Cidadania e Igualdade. Portanto, especialistas, um trio de especialistas de grande qualidade, a quem agradeço, e à Gerador também. E vamos à conversa e, no final, vamos ter um convívio gastronómico com um bolinho, um café, um porto, para celebrar aqui o novo espaço. Obrigado. Olá, boa tarde. O meu nome é Flávia Pedro, faço parte da revista Gerador. Obrigada a todos os que estão aqui connosco para mais uma conversa no âmbito dos 50 anos da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. Se calhar
Passamos à frente as apresentações, porque já foram brevemente apresentados os nossos ilustres convidados, o diretor Álvaro Garrido, e de certo que conhecem o trabalho que têm desenvolvido ao longo dos últimos anos. E estamos aqui para falar de desigualdades e inclusão social, e se calhar eu começava aqui pelo professor Carlos Farinha Rodrigues, pelo início. Que processos é que contribuem para a produção de desigualdades? É algo inerente à maneira como nos organizamos social e economicamente? Podemos ver isso dessa forma? Preciso dizer alguma coisa aqui? Queres querer à vontade? Está bom. Mas tem que falar com o microfone? Creio que sim. Sim. Bom, muito boa tarde a todas e a todos. Eu queria, obviamente, agradecer o convite para participar nesta sessão e juntar-me à comemoração dos 50 anos da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. Não direi que sou da casa, mas é um sítio onde sempre me senti bem e bem recebido. Portanto, é um prazer estar aqui e partilhar convosco algumas reflexões sobre aquilo que têm sido as minhas preocupações nos últimos anos. Bom, nós quando falamos em desigualdades e pobreza, e pegando no princípio da sua questão, e tentamos identificar quais são os principais determinantes, eu costumo dizer que, quer para a pobreza, quer para a desigualdade, nós podemos pensar a desigualdade como uma rotunda onde vão desembocar muitos tipos de desigualdade. Ou seja, nós, por simplificação, falamos em desigualdade, mas, de facto, nós temos vários tipos de desigualdade que em cada momento assumem papéis diferentes e, portanto, vale a pena fazer esta primeira observação. Há uma segunda observação também que eu penso que é importante e que tem a ver até com o meu processo de envolvimento nestas questões do ponto de vista científico. Aqui há muitos anos eu comecei a trabalhar com a professora Manela Silva e acabei por optar por esta via. E, provavelmente, como acontece com a maioria dos investigadores desta área, o processo de chegar aqui foi uma constatação simples, mas muito óbvia, que é a existência de profundas desigualdades e a existência de altos níveis de pobreza é um problema de injustiça social fortíssimo. Foi por aqui que eu entrei, como acho que a maioria das pessoas entra. Mas eu, para além de uma pessoa com preocupações sociais, também sou economista. E à medida que eu fui estudando esta área, eu fiquei convencido de duas coisas. Primeiro, que eu estava certo naquilo que pensava sobre a injustiça social, que é a existência de altos níveis de pobreza e de desigualdade. Mas há um outro aspecto, que aí já resulta da nossa formação como economistas, que é, eu cada vez mais estou convencido que a existência de altos níveis de desigualdade e de pobreza é um fortíssimo obstáculo ao crescimento e ao desenvolvimento económico. Ou seja, se quiserem, utilizando uma linguagem mais técnica, eu acho que há bons motivos para nós discutirmos, analisarmos e combater a questão das desigualdades, quer do ponto de vista da equidade, quer do ponto de vista da eficiência. Muitas vezes, as pessoas que falam dos pobrezinhos, as pessoas que falam das desigualdades, estão ali a falar de algo que tem pouco a ver com a economia. De facto, tem pouco a ver com a economia, porque os nossos cursos de economia, infelizmente, dão pouca atenção a estas questões. Agora, claramente, os problemas da desigualdade e da pobreza estão no cerne das questões económicas. Basta pensarmos, se quiserem, o próprio Ricardo dizia, o problema central da economia é o problema da distribuição dos recursos e, portanto, esse é o primeiro aspecto. Quando se pergunta como é que nós podemos tentar explicar a desigualdade, e remetendo um pouco à sua questão, eu diria que há vários aspectos onde esta discussão pode ser colocada. É evidente que nós temos um modelo económico que em si mesmo é gerador de desigualdades. Quando nós olhamos, por exemplo, para a forma de funcionamento do nosso mercado de trabalho, eu não tenho dúvidas nenhumas de dizer que
a forma de funcionamento do nosso mercado de trabalho, o termos uma economia ainda muito assente em grande parte dos setores em baixos salários, tudo isso contribui para as desigualdades e para a pobreza. Mas eu tendo a não me conformar com algumas explicações mais fáceis, porque, de facto, quando nós analisamos as questões da pobreza e desigualdade, estão sempre a surgir aspectos diferentes. Uns que têm a ver com as razões estruturais que permanecem, outros que correspondem à emergência de novas realidades e outras, falarei nisso mais daqui a pouco, têm a ver com o papel do Estado e dos poderes públicos no combate às desigualdades e à pobreza. Deixem-me dar-vos um exemplo. Quando nós começamos a estudar as desigualdades, e se vocês fizerem um apanhado da maioria dos estudos que nós temos em Portugal e mesmo a nível internacional sobre desigualdade, há uma porta de entrada inevitável, que é a distribuição dos recursos económicos, ou seja, a diferente distribuição das várias formas de produção de riqueza. Este aspecto continua a ser determinante. Aliás, uma das frases que geralmente passa por mais consensual, mas que eu acho mais absurda, é uma que muita gente defende, que é, bom, nós para distribuirmos temos que produzir antes e, portanto, as questões da distribuição vêm depois da produção, porque ninguém pode distribuir uma riqueza que não foi produzida. É verdade que ninguém pode distribuir uma riqueza que não foi produzida. O que é falso é pensar que a produção e distribuição da riqueza é separado ou que há primeiro um processo e depois um outro. Não. A forma como a riqueza é produzida condiciona fortemente a distribuição primária dessa mesma riqueza. E, portanto, esses são dos aspectos mais clássicos, mais conhecidos, mas que continuam a ser determinantes. Professor, mas, deixe-me só um minuto só para acabar isto. Mas, por exemplo, eu hoje, e praticamente falando só sobre estas questões da desigualdade ainda, há um aspecto que o meu pensamento tem evoluído nos últimos anos, na minha perspectiva, em função da própria realidade portuguesa. Nós continuamos a ter necessidade de ter uma forte capacidade de intervenção para reduzir as desigualdades na distribuição do rendimento ou da riqueza. Mas, não descurando esse combate, eu hoje acho que há desigualdades que começam a ter uma importância cada vez maior. Quando nós hoje olhamos para as desigualdades, por exemplo, no acesso a bens e serviços essenciais, esse começa a ser, para mim, hoje, um dos problemas fulcrais na análise da situação social do nosso país. E, portanto, não descurando a importância que a distribuição do rendimento da riqueza tem, a distribuição no acesso a bens e serviços essenciais é uma outra componente de desigualdade que tem ganho força, é um fator de preocupação adicional. Obrigada. Sem problema. Aproveitando aqui o repto também já lançado pelo professor Carlos Farinha, existem muitíssimas desigualdades étnicas, de classe social, de género, de idade. Quando se assume a pasta de Secretária de Estado para a cidadania e para a igualdade, por onde é que se começa? Bom, antes de mais, também muito boa tarde a todos e a todas, e ao estar aqui neste evento de celebração dos 50 anos da faculdade, mas também de inauguração do novo espaço, e felicito a direção por isso e felicito também com o tempo dos colegas de mesa e todas as pessoas que nos quiseram ouvir. E, portanto, relativamente à questão, e remetendo para a minha experiência com uma tela que, na altura, e nessa primeira fase, era muito diversa. Tinha o chamado portfólio muito complexo. Basicamente, brincavam comigo que eu tinha quase todas as desgraças, sendo que cada uma delas tinha a sua particularidade. Eu tinha desde as questões da igualdade entre mulheres e homens, com todas as ramificações e subdimensões que esta área tem. Tinha também as questões da violência, a violência contra as mulheres, a violência doméstica, também com todas as suas especificidades e subsistemas
em termos de áreas de intervenção, tinha as questões dos direitos das pessoas LGBTQ, tinha as questões do tráfico de seres humanos, tinha as questões da integração das comunidades ciganas, tinha as questões da integração de migrantes, que partilhava evidentemente com o MAI, tinha, portanto, toda a área da promoção, da escolarização e integração de crianças e jovens de contextos vulneráveis, designadamente o programa Escolhas, um programa muito pesado. Tinha as práticas tradicionais nefastas, violação genital feminina, casamentos infantis, precoces e forçados. Portanto, era um portfólio muito diverso e realmente que, inclusivamente, estávamos em cada um destes setores em fases diferentes daquilo que é a política pública para a igualdade e a não discriminação. Há áreas, claramente, onde ainda estamos na fase de políticas antidiscriminação, portanto, permitir o acesso a um conjunto de direitos por um conjunto de grupos, especificamente a área dos direitos das pessoas LGBTQ, e outras áreas mais avançadas em termos de sofisticação de política pública, por exemplo, a área de igualdade de mulheres e homens, onde já estamos nas políticas de ação positiva, de paridade, as questões do mainstreaming, ou seja, de transversalizar em todos os setores medidas de política que combatam essas desigualdades. E, portanto, era realmente, e foi um pouco bastante assustador, para além de dimensões de operacionalidade, de serviços frágeis nestes domínios, mas eu hoje gostava de fazer um disclaimer aqui, e que eu acho que hoje estamos numa encruzilhada ainda mais complexa do que estávamos em 2017, nestes domínios, das chamadas políticas que chamam pejorativamente identitárias. E, portanto, não se trata de facto de políticas identitárias, trata-se, e sempre as abordei, da sua dimensão estrutural, de acesso a direitos que têm na base problemas de redistribuição, de reconhecimento, é verdade, é certo, mas eu sigo e segui precisamente a lógica da Nancy Fraser, que vê precisamente a justiça social neste binómio, nesta relação, e colocando no centro as relações de exploração e a forma como as relações sociais reproduzem os fenómenos que queremos combater de desigualdade e discriminação. Portanto, não se trata apenas de políticas bandeira, de políticas identitárias que não têm nada de estrutural. E, portanto, nós fizemos uma evolução a nível internacional e nacional de uma reflexão das desigualdades supostamente neutras e, portanto, a classe, a dimensão económica, socioeconómica era a marca decisiva, estruturante, até em termos de modelos de estudo e de explicação, como já aqui foi referido, para uma evolução de reconhecimento de que há grupos que são, de facto, têm um conjunto de características que os coloca em situação de desvantagem, de desfavorecimento, não só de reconhecimento público e político, inclusivamente, dos seus problemas, das suas dificuldades de acesso, mas que são, efetivamente, reproduzidas no capitalismo e no modo de produção capitalista. E, portanto, este olhar para as duas dimensões, eu penso que foi decisiva e foi a minha opção, sem nunca perder a tal perspectiva da interseccionalidade, que é um palavrão, e que basicamente traduz esta necessidade de olharmos aos sujeitos na diversidade de fatores que interseccionam a sua própria condição social e que determinam esse mesmo conjunto de desvantagens. Porém, seguindo, por exemplo, uma teórica, a Danielle Kerouac, que refere e que critica algumas abordagens da interseccionalidade que pulverizam de tal maneira o sujeito que ficamos sem sujeito político. Ficamos sem poder falar de ninguém. E, portanto, essa foi a minha dificuldade em termos de afirmação da área, digamos assim, também face à influência crescente, até em termos de movimentos sociais, relativamente frágeis no nosso país, mas só isso levar-nos ia muito longe, mas foi uma das dificuldades que tive de afirmação da área. A minha aposta foi precisamente e recorro aqui também a uma expressão umas académicas feministas do MIT, data feminism, que dizem que aquilo que não é contado não conta. E, portanto, esta estratégia de reconhecimento das desigualdades e da forma como elas se manifestam na vida de várias pessoas, das mulheres, das pessoas LGBT, das pessoas racializadas, portanto, tem de ser traduzida em indicadores concretos. E fizemos um trabalho muito extenso no sentido de tornar visível. Hoje em dia temos baterias de indicadores relativamente a todos estes fenómenos,
menos do que aquilo que eu desejei ter, mas que nos ajudam a tornar precisamente estes problemas mais reconhecidos publicamente e, portanto, mais legitimados em termos de áreas de intervenção, que não apenas a lógica da bandeira, do movimento de rua, do movimento discursivo. E, portanto, praticamente a lógica foi: é importante falar, é importante continuar a ser vocal. E, por exemplo, ainda há pouco discutíamos na área da violência doméstica, não conheço muitas formas de prevenir de forma mais imediata e direta, que não apenas, ou que não apostem num reconhecimento e numa expressividade permanente dos poderes públicos, da comunicação social, relativamente à intolerância contra este crime. Portanto, só isso previne. Não é só isso, mas isso é muito importante para a prevenção, para evitar que ocorram situações, efetivamente, como tem ocorrido nos últimos dias. Mas, para além disso, é importante trabalhar com os diversos setores, e aí a lógica também do posicionamento no centro do governo é absolutamente fundamental, para trabalhar de forma, portanto, sistemática com todas as outras áreas e para integrar e criar práticas efetivas de transformação na forma como a própria administração pública nos vários setores e vários serviços encara estes problemas. Professor Filipe Almeida. Olá. Olá. O programa Portugal Inovação Social, um programa inovador na Europa, destinado a promover a inovação e o empreendedorismo social e o investimento nessa área. Quais são os principais desafios de procurar respostas inovadoras para problemas que, no fundo, muitas vezes podemos dizer que são os problemas de sempre? Muito bem, obrigado, Flávia. Boa tarde a todos. E a primeira palavra, se me permite, é para agradecer o convite para me juntar a esta festa dos 50 anos, na pessoa do Sr. Diretor. Cumprimento todos os colegas e amigos que estão aqui e agradeço, Álvaro, que de vez em quando me tragas a casa, que é este lugar. É a minha casa, Sr. Professor. Não nos cruzámos aqui, mas este é o meu lugar. E é bom estar aqui nos 50 anos da faculdade, basicamente a idade que eu praticamente também tenho a mesma idade da faculdade. Eu cresci a ver a faculdade ainda nos pavilhões de zinco, eram pavilhões de zinco este lugar. Depois sonhei com este lugar onde estamos pela mão do Paulo Gama, como já foi referido, a ver aqui uma sala. E hoje, sem contar, chego à faculdade e inauguramos esta sala nos 50 anos da faculdade. E mais, e juntas-me, Álvaro, e agradeço a estes dois oradores que tanto admiro por motivos muito diferentes há muito tempo. Portanto, eu sinto-me muito honrado por estar aqui e nem sempre na vida nós sentimos que estamos no lugar certo a fazer o que devíamos. Ora, hoje é um desses dias em que eu sinto que estou no lugar onde devia estar e não fui eu que escolhi estar. E ainda bem, muito obrigado. E em relação à questão da inovação social, quanto tempo é que nós temos para esta conversa? Só 1 hora. Então, há 2 ou 3 ideias que eu gostava de partilhar, mas eu gostava só, então, já agora, de fazer um enquadramento muito breve porque eu, depois de ouvir os meus antecessores, eu acho que o ideal para esta conversa, para eventualmente enriquecê-la, é trazer uma perspectiva complementar. Portanto, eu vou deixar um enquadramento conceptual, teórico, aqui ao professor Carlos Farinha Rodrigues, que é o grande especialista nacional, a visão das políticas públicas à Rosa. Eu trago-vos a visão do gestor público, que é executor de uma política pública e que tem, nos últimos 6 anos, palmilhado todos os cantos deste país, tentando perceber onde está a inovação e como é que ela pode dar resposta a problemas sociais. Era importante esclarecer, também os meus colegas de painel, que eu não sou economista, embora por osmose de vez em quando me sinta e pareça. Também não sou sociólogo e gostava de ser, mas sou formado em gestão e, portanto, tenho um olhar a partir da gestão e da forma como fui aprendendo a olhar o mundo, apesar de depois, nos meus estudos, ter enverdado por outros caminhos e ter estudado outras matérias, e até filosofia, imagino, professor. Mas, só para vos dar uma perspectiva sobre a inclusão social e como é que isto se liga à inovação social. A inclusão social, e portanto eu vou a perspectiva a partir de um não economista, de um não sociólogo, a partir de um prático. Assim se chama. A inclusão social tem um valor, é acima de tudo um valor. É um valor. Porque inclui dentro de si um desígnio que nos provoca, porque ela visa, na perspectiva de como eu aprendi,
nos últimos anos, contactando com o mundo e com o país, ela visa a igualdade. Tal como o professor aqui referiu, ela visa a igualdade no sentido de compensar as desvantagens que a natureza e os sistemas sociais imperfeitos fazem pesar sobre alguns de nós e que consideramos provocar injustiças inaceitáveis. E, portanto, esse efeito compensador, o desejo de harmonia coletiva e desenvolvimento individual estão na base da ideia geral da inclusão social. E como é um valor, é também uma ferramenta. Ela tem um valor instrumental, porque pode ser uma ferramenta para desenhar políticas públicas. Mas além de um valor que é estruturalmente e uma ferramenta que pode ser por causa disso, é também um critério ético que podemos adotar para analisar políticas, ideias e projetos. E aqui começamos a entrar no meu mundo. A adoção do referencial da inclusão social como critério ético. E se nós descascarmos o princípio da inclusão social, vamos encontrar um conjunto de dimensões de impacto transformador na vida das pessoas, que depois, por inerência, transforma a vida das sociedades, que podemos integrar nos critérios que adotamos para analisar o valor potencial das políticas, das ideias e dos projetos. Em termos concretos, o que aconteceu na Portugal Inovação Social, quando cheguei, é que não havia um referencial claro. Não havia. Não herdei nenhum referencial claro sobre o que é um problema social e que perguntas devemos fazer para perceber o valor destes projetos experimentais que estão a ser ou que podem vir a ser desenvolvidos no país. E perante a ausência desses referenciais, eu fiz o contrário do que aprendi a fazer na academia. Em vez de desenhar uma bela teoria com base nos melhores referenciais e impô-la à realidade, fiz o contrário. Disse, não, vamos esperar que seja a realidade a ensinar-nos quais são esses critérios em função do que vão sendo as experiências que vamos apoiando e conhecendo. E assim, durante 1 ano, 2, fomos reunindo exaustivamente toda a informação sobre os projetos que conhecíamos em Portugal, no resto do mundo, que se candidatavam, até encontrar um conjunto de critérios que fossem comuns a todos eles. Do ponto de vista do que é a avaliação do potencial do projeto, mas a partir do que eram os seus impactos. Bom, vou traduzir isto em termos práticos. Inclusão social decomponho eu em 6 dimensões. São as 6 dimensões de impacto na transformação da vida das pessoas que nós perguntamos quando estamos perante um projeto experimental ou perante uma ideia de projeto. Primeiro, tem impacto, ou melhor, promove a autonomia das pessoas a quem se dirige este projeto, esta ideia ou esta política. Segundo, promove o seu desenvolvimento pessoal. Terceiro, alarga ou fortalece a sua rede social e afetiva. Quarto, promove, como muito bem disse, o acesso a recursos, sejam eles materiais, sejam eles imateriais, como o recurso, como a educação ou a informação. Quinto, promove o acesso a cuidados. E sexto, promove a sua participação cívica e o seu envolvimento na sociedade. E são estas as perguntas que nós fazemos quando confrontados perante propostas de inovação social. Estas são as 6 perguntas. E elas todas amarram à volta de uma que sintetiza tudo isto. Na verdade, a pergunta que fazemos, sem a fazer, mas a que tentamos responder perante qualquer proposta, é se aquela ideia, aquela experimentação, aquele projeto tem o potencial de permitir que aqueles a quem se dirige desenvolvam projetos de vida mais significativos, em qualquer idade. E é isto que está na base dos critérios, porque eu estou na posição, não de académico, que escreve um artigo ou que faz uma conferência, mas do gestor que tem que assinar um cheque e decidir o que é e o que não é, o que tem mais ou menos valor. E, portanto, este é um esforço grande. Temos que fazer as perguntas certas para tentar minimizar o risco de estar a financiar experimentações que estão ao lado da sua importância. E é assim que nós descascamos esta ideia de inclusão social, certamente com muitas falhas conceptuais, mas tenho que fazer as perguntas. E, portanto, este tipo de encontros é interessante porque aprende-se sempre como enriquecer as perguntas que nós fazemos. Portanto, Flávia, eu não respondi à pergunta que me fez ainda, mas nós temos um pouco mais de tempo. Mas eu acho que quando falamos de inclusão social era importante trazer esta perspectiva que eu penso que é complementar à perspectiva conceptual e económica, à perspectiva das políticas públicas, é uma perspectiva prática de como dar resposta. E não queria, em todo caso, eu acho que ainda vou falar mais uma vez, talvez, ou mais, queria depois partilhar convosco os dilemas e desafios, e aí sim responder à sua pergunta, Flávio. Se quiserem me faça a segunda, passe-me o microfone,
porque vale a pena partilhar convosco os desafios concretos que a inovação social traz ao domínio da inclusão social e posso partilhar convosco o debate que tenho vindo a ter com a própria Comissão Europeia nos últimos meses para enquadrar, teoricamente, a inovação social dentro de um quadro conservador de percepção sobre desigualdades e exclusão social que não admite algumas das dimensões fundamentais para transformarmos a vida tal como a conhecemos. E posso partilhar convosco esse debate que tenho vindo a ter, porque acho que ele é teoricamente relevante também. Professor Filipe Almeida, permita-me só perguntar-lhe se Sim. têm sido satisfatórias e se está contente com a maior parte das respostas que tem recebido por parte desses projetos. Sim, sociais, já agora nos últimos anos. só para terem uma noção da escala do que é que estamos a falar, eu falo a partir de que lugar? Do lugar de um programa de política pública pioneiro, de facto inovador, que até ao momento aprovou e financiou 694 projetos de inovação social em todo o território nacional continental. Estamos a trabalhar com 477 organizações que estão a desenvolver estes projetos, 85% das quais são organizações da economia social, mais 10% das misericórdias, para surpresa de muitos, entre, obviamente, startups e outras coisas. E, simultaneamente, estes projetos estão a ser financiados por 843 investidores. Portanto, nós estamos a cofinanciar estes 694 projetos com 843 investidores, onde se incluem muitas empresas, grupos económicos, fundações, mas também mais de metade dos municípios portugueses. Porque abrimos a possibilidade destes financiadores serem entidades públicas. São 166 municípios que estão a cofinanciar estes projetos. Isto para ter uma noção da escala. Dentro desta escala, a resposta à pergunta é sim, claro. Temos experiências muito bem-sucedidas. E já agora, salto para a última ideia que eu provavelmente teria para trazer hoje. Porque se me pergunta, e qual é o maior desafio neste momento? Bom, nós temos desafios concretos de montar o que vem a seguir, a Portugal Inovação Social 2.0, certo? Estamos a fazer essa curva da estrada e está quase feita. Mas se me está, qual é o desafio? Para mim, o maior desafio neste momento, há 5 anos, há 6, era levantar do chão esta ideia porque ela estava no chão. Neste momento, o maior desafio é conseguir influenciar a criação de mecanismos eficazes para que estas inovações, quando resultem, possam ser transferidas e inspirar a evolução de políticas públicas. Nada do que nós estamos a fazer faz sentido, do meu ponto de vista, se as políticas públicas não evoluírem a partir desta experimentação, porque o que eu estou a ver do lugar onde estou é a experimentação e o teste de imensas soluções inovadoras, com grande impacto, com imenso potencial sistémico, que nunca vão conseguir chegar a todos como poderiam chegar, algumas delas, se não for através de políticas públicas. E continua a haver um muro entre as políticas que respondem aos problemas com as soluções antigas, que já estão validadas, mas só aquelas conhecem, e depois a experimentação e a inovação, que está a fazer um teste disruptivo à realidade, mas que resulta... Muita desta inovação não é inovação disruptiva, na verdade, é inovação incremental, que acrescenta em cima das metodologias que já conhecemos. E, portanto, esse é o maior desafio neste momento, é fazer a ligação entre esta experiência, que é feita em parceria intersetorial, e as políticas públicas. Professor Carlos Farinha, segundo a OCDE, dados de 2018, as famílias pobres em Portugal precisavam de 5 gerações para fazer alguma mobilidade social. Isto é uma inevitabilidade ou estamos a falhar também no que toca às políticas públicas e entrando aqui nesta discussão? Bom, talvez a minha primeira resposta é mais genérica. Qualquer questão de pobreza, qualquer questão de desigualdade não é uma inevitabilidade. Nós temos a desigualdade que temos a pobreza que temos, porque não se tomaram as medidas necessárias para corrigir essas situações. Se me perguntarem qual é a principal dificuldade na implementação de políticas de combate à pobreza e de combate às desigualdades, eu não tenho dúvidas nenhumas em afirmar. A primeira de todas é falta de vontade política. E, portanto, claramente, a questão das inevitabilidades não pega. Deixe-me também dizer-lhe que eu há bocadinho disse que discordava daquela afirmação de que é preciso primeiro produzir para distribuir depois. Há uma outra frase que ainda é mais assassina. É aquela que todos nós já ouvimos e que ouvimos todos os dias. É aquela que diz, bom, isto de pobres sempre houve e sempre haverá. Não é verdade. Só continuará a haver se nós
permitirmos que haja. E, portanto, a primeira questão é claramente, não é uma inevitabilidade. Segunda questão, é verdade que nós temos problemas de mobilidade social que nos colocam numa posição nada lisonjeira no quadro dos países mais desenvolvidos. E aí vale a pena referir o seguinte: todos os estudos que eu conheço sobre a desigualdade são unânimes em dizer que as questões da educação, da formação, são o remédio mais eficaz para combater a pobreza e a desigualdade. Agora, o ser o mais eficaz não significa que seja tão eficiente como nós desejaríamos. E isso permite-nos passar para duas questões que estão relacionadas e que eu acho que é importante aqui referir. Primeira questão. Nós hoje fomos aqui convidados para falar sobre desigualdades. Mas o próprio conteúdo disto remetia-nos para as questões da desigualdade e da pobreza. E ainda bem. Porque eu acho que nós não podemos discutir as questões da desigualdade sem ver a sua contraparte em termos de pobreza. Eu costumo dizer que muitas vezes que desigualdade e pobreza são duas faces da mesma moeda. E não há dúvidas nenhumas que existe uma forte associação entre as duas. Não há nada na teoria que nos diga que existe uma relação de casualidade. Ou seja, o conhecimento que temos teórico sobre desigualdade e pobreza não nos permite dizer que uma provoca a outra, apesar de uma elevada associação. Eu acho que quando estudamos um país ou uma região com detalhe, podemos ter uma opinião. Eu partilho claramente aquilo que foi uma das opiniões mais fortes do Alfredo Bruta Costa, que é: nós em Portugal, na opinião dele e na minha, temos os níveis de pobreza que temos porque temos a desigualdade que existe no nosso país. Mas isto é algo que eu considero que é a minha reflexão sobre Portugal. A segunda questão tem a ver com a eficácia das políticas. E, de facto, quando nós olhamos para o que tem sido a eficácia das políticas públicas de combate à pobreza e às desigualdades, mais uma vez eu remeto que talvez o principal entrave é não só falta de vontade política, mas muitas vezes o reconhecimento da importância que estas coisas têm no conjunto das políticas públicas. No entanto, para ser completamente honesto, eu teria que dizer que há aqui uma diferença. Nós temos conseguido obter melhores resultados e moldar mais políticas no combate à pobreza que no combate às desigualdades. Talvez porque seja mais fácil, ou aparentemente seja mais fácil, porque é transferir recursos para as famílias mais pobres, enquanto que combater as desigualdades implica isso, mas implica também mexer nos privilégios dos mais ricos. E, portanto, essa discussão é sempre mais difícil. Agora, claramente, eu acho que a nossa experiência nos mostra que quando há uma intenção política, por exemplo, de combater a pobreza num determinado setor, isso tem tido resultados. Deixem-me dar-lhes um exemplo muito simples. Aqui há 40 anos, quando nós analisávamos a pobreza em Portugal, nós tínhamos taxas de pobreza de 20 e tal %, mas a taxa de pobreza dos idosos era 40 e tal %. Se há 40 anos, se lerem os estudos que foram publicados há 40 anos, que são muito poucos, são essencialmente da Manuela Silva e do Alfredo, todos eles identificavam a situação dos idosos como a situação mais preocupante. Exatamente porque esta denúncia foi feita, nós tivemos ao longo dos anos uma série de medidas que, de forma mais ou menos mitigada, tentaram alterar o problema, e hoje nós continuamos a ter problemas nas condições de vida dos nossos idosos, mas a taxa de pobreza do conjunto da população idosa é mais baixa do conjunto da população. Esperemos que façam o mesmo com as crianças, que é talvez o problema mais importante nos nossos dias. Em relação às desigualdades, tem sido muito mais difícil esse combate e tem sido muito mais difícil congregar vontade política para o fazer.
Deixe-me pegar em algo que disse e que eu estou completamente de acordo. Nesta ideia de que nós temos pobreza e desigualdade como duas faces da mesma moeda, há questões que muitas vezes se prendem com a forma como nós olhamos para estes fenómenos. Eu, na minha primeira intervenção, disse que, a questão da carência de recursos económicos continua a ser determinante, mas há outros fatores. E a existência desses outros fatores, nomeadamente, leva muitas vezes que nós não sejamos capazes de adaptar o discurso, os instrumentos, as políticas às novas realidades. Um exemplo muito simples. Aqui há 2 ou 3 anos, o Governo tomou uma medida que foi os passos sociais. Pelo menos no Porto, em Lisboa, não sei se aqui em Coimbra isso também funcionou. Essa medida teve um impacto gigantesco nas condições de vida de milhares de famílias. Significou um conjunto de recursos adicionais. Sabem qual foi o impacto que isso teve nos indicadores de pobreza e de desigualdade tradicionais? 0. Porquê? Aquilo não alterou o nível de rendimento que as pessoas declaram e, portanto, os indicadores de desigualdade e pobreza passaram airosamente ao lado disso. Portanto, nós muitas vezes temos que questionar os próprios indicadores que temos. O que é que eles dizem e o que é que eles escondem? Eu estou à vontade porque, não sei se felizmente, se infelizmente, mas fiz parte do grupo que a nível da União Europeia definiu os indicadores que nós agora utilizamos em todos os países da União Europeia. Já na altura, esses indicadores eram indicadores de compromisso. Eu acho que nós temos que ir além desses indicadores. E temos que pegar numa outra questão, que também foi aqui muito bem referida, que é as questões da inclusão social. Temos que acelerar um bocadinho. Só um minuto, só para isso. Eu não tenho nada... Eu dou-lhe o meu tempo. Não tenho nada, Gentilmente também. antes pelo contrário, com as suas preocupações de filosofia. Eu lembro quando fui para Cambridge fazer um doutoramento em desigualdades, eu tive a oportunidade de ir para a Faculdade de Teologia tirar um curso sobre ética, porque achei que era importantíssimo para o que eu queria estudar. Mas, quando nós falamos destas questões da inclusão social, claramente, eu estou de acordo com os seus 6 pontos, eu poderia-lhe acrescentar mais alguns, mas isto é uma questão vital. E muitas vezes passa despercebido. Deixem-me pegar-vos numa notícia de hoje. Hoje, eu tenho um daqueles avisos no Google que sempre que alguém fala em rendimento social de inserção, ele manda-me uma mensagem. Então hoje tinha dezenas de mensagens, porque ontem saíram os dados da Segurança Social a dizer que estamos com o número mais baixo de beneficiários do RSI desde há décadas. Desde há muitos anos. Isso deve nos fazer refletir um pouco sobre a natureza da crise atual. Mas há uma questão que tem a ver com aquilo que referiu, que é isto. O rendimento social de inserção só faz sentido se for efetivamente um programa de inclusão social que permita a integração das pessoas. Ora, não seria má ideia que eles aproveitassem este momento em que aparentemente a pressão em termos de número de beneficiários é menor, para fazerem um esforço muito grande para reforçarem a componente de inclusão, de inserção das pessoas subjacente ao RSI. Aproveito aqui o ato para perguntar à professora Rosa Monteiro o que é essencial para que depois as políticas públicas tenham efetivamente o resultado esperado, porque certamente legislar apenas não será o último passo a dar. Bom, já aqui houve tantas pistas interessantes de discussão e essa dimensão da efetividade das políticas tem sido uma coisa que me tem ocupado, até em termos de investigação e de estudo. Mas só aqui pegando nesta questão do RSI, da notícia de hoje, e relacionando com estas problemáticas que estávamos aqui a discutir, a pobreza, a desigualdade, um exemplo claro do impacto importantíssimo do RSI é sobre a escolarização das crianças ciganas em Portugal, que foi um efeito, não direi que não previsto, sim, mas no caso das comunidades ciganas e das crianças ciganas, foi muito expressivo, que esse foi o fator decisivo para termos hoje as taxas de escolarização, a nível de escolarização primário, primeiro e segundo ciclo, depois sabemos todos os problemas que têm a ver precisamente
com a tal questão das desigualdades, e por isso também criámos um sistema de bolsas, enfim, de apoio, e para estimular não só a componente monetária, mas essencialmente também todo um programa de integração, de inclusão, trabalho com as famílias, trabalho com os grupos comunitários, para que estas crianças possam prosseguir e, no fundo, desocultando também aquilo que são barreiras culturais muito significativas e que são obstaculizantes dessa mobilidade. Não é? Mas relativamente à implementação, aquilo que torna efetivas as políticas públicas, elas são também muito diversas e portanto, na minha área eu encontrei vários obstáculos. É curioso que nós, no passado, estudávamos mais o desenho das políticas e os fatores que contribuíam para o desenho das políticas, quais eram os atores que participavam e, portanto, como isso sendo, de alguma forma, premonitório para a sua efetividade. Hoje em dia estuda-se mais a implementação das políticas e aquilo que são os obstáculos. O não colocar dinheiro nas políticas, e falámos do RSI, eu recordo-me tanta vez, quando o nascimento do rendimento mínimo garantido ainda, realmente uma política ativa, uma política social ativa, mas sem os meios no terreno necessários para a tal componente da inclusão, da integração. E, portanto, essa questão do financiamento, de dotar de recursos e financiamento, não significa apenas financiamento direto, recursos financeiros, mas recursos humanos que consigam fazer esse acompanhamento que no fundo, potencia a inovação, mas também potencia o acompanhamento dos casos, das situações, todo o trabalho, uma expressão que eu detesto, mas de capacitação, vá lá, e de acompanhamento destes grupos, e, portanto, isso é fundamental. Mas depois, e quando eu fiz a minha tese sobre feminismo de Estado, usei um conceito de incapacidade do Estado. É que nós desenhamos legislação muito progressiva e muito progressista, e nos domínios das políticas de igualdade assim o é. Nós hoje temos, por exemplo, uma legislação na área da transparência salarial, da questão de combatermos o gap salarial entre homens e mulheres, que já está ao nível daquilo que é a diretiva europeia recentemente aprovada. Portanto, nós fomos precisamente ver a segunda lei europeia, primeiro a da Islândia e depois a alemã, portanto, está lá tudo, a nossa lei. Agora, o problema é efetivar. Como é que nós vamos trabalhar com as empresas no sentido de elas terem, por exemplo, os sistemas de classificação não enviesados, assentes em critérios objetivos, que é isso, e é daí que advém os tais 19% de gap remuneratório penalizador das mulheres. É daí que vem, por exemplo, a Sara Falcão Casaca fez recentemente um estudo que nós solicitámos, precisamente porque na tal crença que eu tenho, que é preciso medir, é preciso quantificar quanto nos custa, na verdade, as desigualdades. Ela chega à conclusão que, em termos de gender pay gap, portanto, há 85% da componente das disparidades salariais em Portugal, que penalizam as mulheres, decorrem de fatores não explicados. Portanto, não decorrem de fatores objetivos. E, portanto, para trabalharmos e efetivarmos a legislação, é preciso termos organismos públicos robustos, do ponto de vista dos seus recursos humanos, da sua capacidade e sistematicidade de intervenção, e não esta lógica a que eu assisto de descontinuar políticas. O Filipe falava da questão de aquilo que é a experimentação social, de projetos, programas inovadores, projetos de intervenção, numa lógica de proximidade, criatividade, inovação, mobilizando diversos protagonistas de intervenção social, e hoje também temos as questões da arte, o desenvolvimento artístico, a fazer parcerias inovadoras para a inclusão, etc, etc. E eu recordo-me que, por exemplo, o programa da Iniciativa Comunitária Equal tinha esse mesmo objetivo, a falecida e saudosa Ana Val. O PIC Equal foi um viveiro de inovação no nosso país, em termos de metodologias de intervenção, que tinham a perspectiva da sustentabilidade das políticas, não é? E nada aconteceu depois disso. E, portanto, depois veio a inovação social e teve de recomeçar, como o Filipe disse bem, estava tudo sem saber muito bem o que era problemas sociais, inovação social, mas esta tendência que temos, deitar para o lixo
com mudança de protagonismos e de lideranças políticas, com uma inércia que existe de facto nos nossos organismos da administração pública, não quero generalizar, mas aquilo que eu conheci foi uma realidade fortemente obstaculizadora de mudança e de uma intervenção efetiva para a transformação das coisas. Porque se nós acreditamos que o problema não está nas pessoas, o problema não está nos pobres, e nas pobres, que também são mais as pobres no grupo dos pobres, então temos de mudar as organizações, temos de mudar as práticas institucionais e, portanto, não podemos esperar que a mudança ocorra apenas porque existe uma nova lei ou existe um novo programa. E, portanto, nós temos de andar permanentemente e sistematicamente a trabalhar de forma intersetorial, é certo, mas, portanto, não acreditando que é fazendo conferências, é falando apenas dos temas e há uma nova lei da paridade, por acaso da paridade até teve impacto por ser lei, digamos assim, ou seja, ela mudou culturas, ela mudou representações, também terá a ver, certamente, com ser uma abordagem mais liberal nos domínios da igualdade e do feminismo liberal. Mas, na verdade, as questões da paridade trabalharam, digamos assim, funcionaram quase que automaticamente a partir do momento em que tivemos a lei, e hoje em dia temos um score impressionante a nível também e em termos de comparação europeia. Mas eu recordo muitas vezes da ministra com quem trabalhava, Maria Manuela Leitão Marques, que me dizia: tudo bem, vamos fazer estas leis todas, mas temos de garantir que depois elas têm efetividade e temos de as materializar. Temos de fazer um trabalho que seja territorializado, e aí há uma outra dimensão que eu acho que ainda não falámos, que é esta dimensão da territorialização. Não estou a falar da descentralização de competências, estou a falar da territorialização das políticas e da mobilização e responsabilização dos atores locais, das autarquias locais e da sua rede de parceiros, para, no fundo, cumprir aquilo que são as estratégias nacionais, para cumprir aquilo que é implementar e incrementar a implementação da legislação, porque só assim, efetivamente, temos resultados que sejam sustentáveis. E, portanto, e não esta sensação que temos muitas vezes que estamos sempre a começar de novo. Muito breve, para passarmos ali. Ilustra muito bem o que acabou de ser dito. Ao fim de muitos anos, nós tivemos aprovado uma estratégia nacional de combate à pobreza. Do ponto de vista do seu conteúdo, dos seus objetivos, dos instrumentos para a concretização, eu penso que está lá quase tudo. Agora, a aprovação da estratégia é um pontapé de saída, não é um ponto de chegada. Se aquilo vai ter, de facto, capacidade transformadora, depende, mais uma vez, da vontade política e depende também daquilo que nós, enquanto cidadãos, enquanto instituições, e acho que as faculdades de Economia deviam ter um papel mais ativo, fizermos para que aquilo seja, de facto, concretizado. Professor Filipe Almeida, primeiro Sim. a questão que já tinha colocado sobre a mesa, que desafios é que a inovação traz a um setor social conservador até ao nível europeu, e faço-lhe também já uma segunda questão, e aproveitando também aqui o que disse a professora Rosa Monteiro sobre a territorialização. As empresas investem o suficiente neste terceiro setor, e num país onde as empresas existem principalmente no litoral, como é que acontece estes investimentos? Estes investimentos acontecem de local para local, ou sentimos muitas grandes empresas também colocadas nas zonas mais urbanas do país a contribuir também para estes outros locais? Muito bem. Flávia, deixe-me só dar um passo atrás, só para dizer que, por vezes, a continuidade das políticas tem a sorte de encontrar pessoas que conhecem as várias políticas. E deixem-me só colocar a Faculdade de Economia na história deste processo. Felizmente, diria eu, em causa própria, o Presidente da Portugal Inovação Social conheceu bem e participou no programa Equal, em representação da Faculdade de Economia. A Faculdade de Economia foi uma das instituições intervenientes do programa Equal, e eu representei a faculdade num projeto de excelente memória que deixou o fantasma suficiente daquela experiência para, quando eu aterrasse em 2016 na Portugal Inovação Social, não me esquecesse. E uma das primeiras pessoas com quem falei foi a Emília Arroz,
parceira também da Ana Val, que também já faleceu, que viveu até ao último segundo da sua vida o programa Equal como uma das referências da sua vida, que me chamou, que me passou toda a informação que tinha. Ainda hoje tenho todos os livros que prometi que devolvia, mas ela faleceu e fiquei com eles. E, portanto, alguns dos ajustamentos que eu próprio trouxe à Portugal Inovação Social, do ponto de vista do que é o modelo de financiamento e da territorialização da experimentação, vieram da experiência que eu trazia do Equal. É uma sorte. Podia não ser, podia ser outro presidente que nem soubesse soletrar a palavra equal, também acontece. Mas neste caso, por acaso sabia, e eu tentei fazer a ponte. Mas sim, mas é uma vergonha nacional a interrupção de um quadro comunitário inteiro entre aquela experiência inovadora. Mas, enfim, cá estamos nós hoje para dar continuidade, mas eu não gostava de deixar de colocar a Faculdade de Economia nesse percurso, porque eu não sou eu sou um docente da Faculdade de Economia e é a experiência que a Faculdade permitiu, permitiu fazer esta ligação. Para nós darmos resposta ao desígnio da inclusão social, precisamos, do meu ponto de vista, de princípios orientadores, de instituições ajustadas, de incentivos específicos e de ação concreta. Dentro dos incentivos específicos, incluo o modelo de financiamento. Dentro da ação concreta, incluo a avaliação das soluções existentes, a ideação e a experimentação de novas soluções, a avaliação dessas soluções e depois a coragem para integrá-las nas soluções consolidadas, se elas revelarem bom resultado. Ora, é exatamente aí que situo a minha intervenção, nos incentivos específicos, porque faço a gestão do programa de financiamento, e depois na ação concreta, no contacto com os vários projetos. Só para vos dar alguns exemplos e depois desaguo na pergunta que fez. Portanto, o meu olhar é sobre a experimentação local ou regional que é feita no país para dar resposta a diferentes problemas sociais. Nós fomos agnósticos do ponto de vista da natureza do problema social e deixámos que fosse a sociedade civil organizada, uma expressão também nem todos gostam, mas enfim, como não sou sociólogo, posso dizê-lo assim sem mácula. Deixámos que fosse o setor da economia social e não só, em parceria a propor resposta inovadora a problemas em cada um dos territórios. Aliás, faço já a ponto com o futuro. Uma das visões que sobre a qual eu insisti junto do Governo e que, na verdade, vai ser concretizada agora no futuro, da Portugal Inovação Social, vamos regionalizar integralmente o financiamento da inovação social, que é uma coisa que ainda não estava. Ou seja, isso significa que vamos colocar o nível de experimentação ao nível das regiões ou dos municípios, deixando de ter experimentação a nível nacional. Exatamente porque a experimentação tem que ser de base local e comunitária. E nós temos... acho que ilustrar com exemplos concretos ajuda a complementar. Deixem-me só ir até Bragança. Em Bragança, desde 2017, que há um projeto que está a ser desenvolvido que se chama de Aldeias Pedagógicas. O público-alvo, outra expressão também maldita em alguns setores, mas os destinatários na linguagem do financiamento comunitário são idosos anónimos que moram isolados em aldeias remotas. Começou na pequena aldeia da Portela, já vai em mais 4 aldeias. E as aldeias pedagógicas é um projeto muito interessante, desenvolvido por uma associação local, que o que faz é um contrato com estas pessoas. Recupera o seu percurso de vida, os seus saberes, os seus ofícios, e o contrato que faz é, olha, a senhora que fazia cestos, volta a fazer cestos. O senhor que batia ferro, volta a bater ferro. A senhora que fazia pão, volta a fazer pão. E aceita ser visitada na sua casa e no seu contexto por pessoas que queiram ter esta experiência imersiva numa aldeia destas típicas que temos. E visitam crianças, visitam outros idosos, até turistas, que têm uma experiência imersiva. Mas isto é uma metodologia muito mais larga, porque, entretanto, estes idosos e estas senhoras são chamadas de mestres, ganham autoestima, ganham um projeto de vida numa fase da vida onde já não teriam um projeto de vida significativo. Na escola desativada, colocaram alguns aparelhos e, de repente, já estão a fazer uns aventais e umas compotas e até vendem. Depois, põem-se uns ecrãs de computador que, à distância de um clique ou 2, de repente, estão a falar com os netos que estão emigrados em França e nem conheciam, e nós temos senhoras de 85 anos, info-incluídas para conseguir falar com os netos, a produzir compotas.
orgulhosas de serem chamadas de mestres e a receber crianças 2 vezes por semana a quem ensinam como é que se faz pão à antiga na sua própria casa. Dizem-me assim, bom, é uma experiência boa para aqueles idosos. Não, mas o que está por trás disto é experimentar uma metodologia diferente para contrariar o isolamento destas pessoas. Isto é só um exemplo pequeno. Mas já agora, claro, também estamos a financiar o líder de mercado em telemedicina. Barra pesada, tecnologia pesada, mas que também permite que qualquer pessoa com acesso à tecnologia básica tenha uma consulta médica à distância de 1 hora ou 2, pagando 15 euros. E esses idosos que estão nessa aldeia da Portela, se tiverem um problema, não precisam se deslocar. Daqui a 1 hora tem um médico do outro lado de um ecrã. É preciso terem capacidade de usar o ecrã. Deixem-me só falar de projetos mais simples. Vamos até Vila Nova de Gaia, agora para falarmos de inclusão social e de coisas que nos tocam a todos. Um projeto que não tem tecnologia nenhuma. O que é que está a acontecer em Vila Nova de Gaia? Simples. Em zonas periféricas da cidade, há um problema gravíssimo de insucesso escolar e até de abandono. E um dos problemas, entre muitos, problema concreto, prático, foi perceber-se que as famílias pobres moram em casas que não estão preparadas para que as crianças estudem. Não tem espaço. Só tem uma cama, um beliche, e a única mesa da casa é a mesa onde a mãe também passa a ferro e faz o jantar. E então o que se está a experimentar é uma coisa relativamente simples, que é, com a autorização das famílias e o seu envolvimento, entra-se dentro das suas casas, faz-se uma pequena renovação e o projeto chama-se o Cantinho do Estudo. E cria-se um cantinho para a criança que está naquela casa a estudar. Uma secretária, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro. E de repente é a primeira vez na vida daquelas crianças que alguém lhes diz, olha, tu importas e eu acredito que tu consegues. Porque elas não têm nenhum incentivo para fazer nada fora da sala de aula. Por isso é que eu digo muitas vezes, pelo que vou conhecendo por esse país fora, nós temos o acesso universal à educação. Não, nós temos o acesso universal à sala de aula. O acesso universal à educação é outra coisa, que eu não vou encontrando em tantos lugares como... Só o que é que eu vos queria dizer? É que este cantinho do estudo é acompanhado por pessoas especializadas que acompanham a criança também. Não para lhe dar explicações, mas apenas para lhe cobrar resultados e dizer eu acredito em ti. É só isto. 100% destas crianças melhoraram os seus resultados. 100%. Não houve uma que não fosse transformada. E ver os pais destas crianças com lágrimas nos olhos a agradecer uma intervenção tão simples e tão barata que não precisa de tecnologia, faz-me perguntar, esta é a solução para a nossa sociedade? Não. O ideal é que não fosse necessário. O ideal é que não fosse necessário. Mas faz-me pensar que há muitas crianças que não estão na estatística da pobreza ou da exclusão, mas estão excluídas. E que não é muito difícil incluí-las também. Já agora, quando falamos de artes, temos 10 ou 15% dos projetos de inovação social usam a arte como instrumento para a inclusão e para o desenvolvimento pessoal. Foi assim que se criou uma companhia de ópera no estabelecimento prisional de Leiria. E porquê uma companhia de ópera? Uma companhia de ópera? Vão ser cantores de ópera? Não. Mas aqueles reclusos que estão ali têm uma alta probabilidade de voltarem a ser reclusos quando saírem. A taxa de reincidência criminal em Portugal é enorme entre os jovens. E o que é que faz criar uma companhia de ópera? Porque eu também assisti, acompanhei ensaios, estive nos concertos, falei com eles todos. Mais que uma vez e mais que uma turma. E o que eu percebi é uma coisa simples, é o que está na origem da exclusão também. É que estes reclusos que estavam ali, o que diziam era o seguinte, bom, eles, reparem, ópera do Mozart, cantam em italiano quase perfeito, fazem concertos com a Orquestra Gulbenkian, envolvem a comunidade, os pais e até os guardas prisionais. Isto é transformador para eles, porque eles aprendem uma coisa fundamental, eles aprendem que são capazes de fazer coisas que nunca imaginaram que era possível fazer. E o que eles fazem é uma expansão do autoconhecimento e, portanto, um reforço da autoestima. E esta é uma transformação estrutural, que está na base do que pode vir a acontecer depois. E já para não falar, por exemplo, da experimentação que está a fazer, voltando à sala de aula, de metodologias alternativas de gamificação do ensino, muito eficazes, em escolas TAPE, na periferia de algumas grandes cidades, por exemplo, em Lisboa, onde também há uma melhoria significativa dos resultados a partir do momento em que os professores estão envolvidos e transformam a metodologia de ensino. A minha pergunta é, porquê é que depois de demonstrado o impacto, com validade científica, porque temos universidades a validar o impacto destes projetos e a acompanhar, é preciso dar um salto. Esse salto é muito difícil.
E reparem, eu dei-vos 2 ou 3 exemplos, nem são os mais significativos, mas são 694. Imaginem como é que eu consigo dormir descansado, vendo tanta coisa a acontecer no país. Não consigo, por isso é que a minha prioridade é dar esse salto para as políticas públicas. Só para não esquecer a pergunta, já sei que está nervoso, eu vou já acabar, só eu vejo a linguagem corporal, só o debate de que eu estava a falar. Quer ver uma coisa, professor? Quando falamos de inclusão social, eu estou a tratar de inovação social. Os inovadores sociais, eles não perguntam apenas como é que eu vou alimentar esta pessoa que tem fome. Os inovadores sociais, pelo mundo todo, mas os deste país também, perguntam como é que eu vou evitar que esta pessoa tenha fome amanhã? Melhor ainda, como é que eu vou conseguir que ele possa escolher o pão que quer comer? Estas são as perguntas que fazem os inovadores sociais e estes empreendedores. Portanto, em geral, eles não são especializados em salvar as pessoas hoje e a responder às urgências que estão instaladas. Também o fazem. Eles são os especialistas do futuro. Eles questionam-se como é que na raiz do problema nós podemos encontrar soluções que evitem que ele venha a acontecer. E isto liga-se ao debate com a Comissão Europeia. Porque a Comissão Europeia, em Portugal, colocou a inovação social debaixo do chapéu da inclusão. E qual é o debate que eu tenho vindo a ter? E difícil. É que para a Comissão Europeia e para um certo pensamento mais conservador sobre a inclusão social dirige-se exclusivamente a quem já está excluído. E faz-se um recorte e guetiza-se a desigualdade, coloca-se estas pessoas dentro de um gueto e diz só com estas é que vamos lidar. E a inovação social, como é essencialmente preventiva, ela tem que trabalhar no acesso igualitário de todos às mesmas possibilidades, não guetizando quem já está excluído. Muitos dos projetos que estamos a financiar, por exemplo, o maior projeto de literacia financeira do país, entra em todas as escolas. Eu não posso dizer à Comissão, não, vamos trabalhar só dentro de escolas de TAPE, ou então vamos dentro das escolas de TAPE trabalhar apenas com os alunos efetivamente excluídos de acordo com o vosso critério, porque é isto que me disseram. Disse, nem pensar. Isso não pode acontecer. Portanto, a inovação social e a inclusão social têm aqui um debate. É que a inclusão social pressupõe incluir quem está excluído e a inovação pressupõe evitar a exclusão. Portanto, é muito difícil valorizar projetos que não têm nenhum impacto, a não ser evitar um problema. E este é outro problema que temos também. Porque nós, quando temos o problema instalado e o problema se resolve, conseguimos medir. Quando o problema ainda não existe e o que se desenvolve como política pública é algo que evita o problema, nós não conseguimos medir ainda, porque não temos sistemas eficazes para fazer uma medição da poupança potencial de despesa pública em função de evitar o problema. Nós não temos políticas preventivas. Vejamos a saúde. Desigualdade tem a ver com saúde também. Nós temos um quarto da população obesa em Portugal. Nós temos um quarto da população com diabetes. Falar de um quarto das mortes intra-hospitalares são pessoas com diabetes. Tem tudo a ver com a nutrição, com a subnutrição e com a educação alimentar. Está lá atrás. Isto também é um fator que gera desigualdades. Já agora, o envelhecimento. Falou do envelhecimento. Desculpem, mas é outra coisa que me preocupa se me dá. Quais são os problemas mais escandalosos? Para mim, é o facto de ainda termos 150 mil crianças a viver em extrema pobreza. É que não é em risco, em situação de extrema pobreza. 150 mil crianças neste momento. 33% dos pobres em Portugal têm contratos estáveis de trabalho. Isto é escandaloso. O que é urgente, o que é mais desafiador? As alterações climáticas e a escassez de água que vamos ter mais tarde ou mais cedo. É um dos problemas. Outro é a crise de emprego que vamos ter, inevitável. Está-se mesmo a ver, eu estou a ver na curva da estrada a chegar. Daqui a muito poucos anos vamos ter uma crise gigantesca de desemprego por conta do impacto das novas tecnologias. Só nos Estados Unidos, até 2030, estima-se que só a inteligência artificial vai destruir 29% de todo o emprego e criar apenas 13%. Neste momento, eu conheço várias instituições que mantêm o emprego, mas não precisam. Mantêm o emprego porque não conseguiriam lidar com o impacto de despedir tanta gente ao mesmo tempo porque não são necessárias. E depois, o maior dos desafios, do meu ponto de vista, é demográfico. É demográfico. Nós, neste momento, em Portugal, por cada 100 jovens com menos de 15 anos, temos 182 idosos. Ultrapassámos o limite dos 100 para 100 há 20 anos atrás. O INE estima que em 2050 sejam 330 idosos por cada 100 jovens. É insustentável uma sociedade assim. Mas só que esta tendência não é uma tendência só do país, é uma tendência do mundo inteiro. O mundo inteiro está a envelhecer. De 1980 para hoje, duplicou o número de idosos no mundo. Filipe,
Temos Peço desculpa, mesmo, mas é isto. mesmo de nos apressar agora assim a correr para o final. Queria só que me Há mais respondesse. uma. Temos um setor empresarial o Ah, suficientemente sim. comprometido com... Não temos. Mas a pergunta é, mas precisamos? Sim, precisamos, não para a transformação do setor social apenas, mas para a transformação do setor empresarial. Professora Rosa Monteiro, uma última reflexão. Temos muito pouco tempo, 2 minutinhos aos dois para fazer uma última reflexão sobre o que aqui falamos e assim, sem pergunta. Bom, ninguém bate o entusiasmo do Presidente da Inovação Social. E isso vem realmente da necessidade de fazer. Exato. Mas essa energia do fazer é incrível. É fantástica quando nós vemos o que está a acontecer. E, portanto, e depois também a frustração que já estamos a antecipar pode ser interrompido. Mas globalmente este reconhecimento de que evoluímos bastante, avançámos bastante no reconhecimento desta complexidade, do que é que são as desigualdades, as suas várias nuances, dos vários fatores que contribuem, não só a dimensão material e também para uma complexificação dos sistemas e modelos de intervenção. E, evidentemente, temos um problema muito grave, que é a resistência, a falta de reconhecimento, a falta de literacia sobre o que é, efetivamente, a intervenção social transformadora. E, portanto, isso precisa de conhecimento. Eu acho que se tem que fazer alguma reflexão para acabar, eu acho que a mobilização do conhecimento para a prática de intervenção, para também reforçar a própria profissionalização de quem está no terreno e tem de enfrentar esta complexidade de todos estes desafios dos novos fenómenos sociais, que às vezes não são tão novos assim, nós é que os estamos a ver pela primeira vez, e que tem de lidar realmente com esta diversidade de problemas, de grupos, de circunstâncias. Eu acho que esse é o nosso contributo. Eu hoje via uma notícia, o ChatGPT acho que vai acabar com as profissões de sociólogos. Todas no geral. Sim, todas no geral, e com a vida em geral, e com a vida em geral. Acho que eles já falam entre si, os programas de inteligência artificial já falam entre si, criaram uma nova linguagem que ninguém mais entende. Portanto, determinismo tecnológico a falar, mas é verdade. Mas na verdade eu acho que o conhecimento aplicado, ele continua a ser decisivo. O conhecimento vigilante, o conhecimento que diz, fizemos esta estratégia, onde é que estão os resultados, como é que ela está a ser implementada, como é que estão a ser mobilizados recursos, o que é que está a acontecer efetivamente com ela, mas também a indicação, esse tal processo que a Nancy Fraser fala, que é de reconhecimento, de termos dados, termos indicadores, temos formas de medir a evolução das coisas. E isso é absolutamente decisivo. Eu acho que enquanto não tivermos sistemas de indicadores, de informação, de reflexão crítica sobre as coisas no nosso país, a implementação das políticas certamente não será aquela que nós desejaríamos para uma evolução, que estamos a tentar fazer acontecer, é certo, não estamos à espera sentados e sentadas, mas que se revelou e tem-se vindo a revelar muito mais difícil, e esperando que hoje nós estamos numa fase novamente de retrocesso, com ameaça dos populismos e, enfim, dos receios táticos que fazem travar algumas políticas para não ampliar o avanço desses populismos, como se aquilo que faz o avanço dos populismos não fosse a pobreza, a desigualdade, a discriminação. Professor Carlos Farinha, uma última reflexão. Primeiro, pegando naquilo que referiu, de que as medidas não podem ser só curativas, têm que ser preventivas. Quando nós olhamos para a Estratégia Nacional de Combate à Pobreza, não é por acaso que o combate à pobreza das crianças é o primeiro eixo da estratégia. Porque nós acreditamos profundamente que quebrar o ciclo de transmissão intergeracional da pobreza é o principal aspecto que deve nortear uma política de combate à pobreza. E, nesse sentido, não é só uma questão de resolver situações presentes, que também é importante, é de impedir que elas se reproduzam para o futuro. O último ponto. Na estratégia de combate à pobreza, aparece um último eixo estratégico que muitas vezes passa despercebido, mas que para mim é
dos aspectos mais importantes e mais inovadores desta estratégia. É algo que diz: é preciso transformar o combate à pobreza num desígnio nacional. O que é que nós queremos dizer com aquilo quando escrevemos isso? Basicamente que o combate à pobreza só é possível se nós conseguirmos mobilizar as pessoas. Se nós conseguirmos que a ideia de que a pobreza não é um problema dos pobres, é um problema de todos nós. Que termos os níveis de pobreza que temos nos torna também, passa a redundância, mais pobres em termos da nossa vida social, democrática, em termos da coesão nacional. E para isso é preciso passar esta mensagem e é preciso acabar com o estigma que, como foi referido e muito bem, alimenta populismos diversos. Quando a gente, por exemplo, ouve dizer: isso o RSI é uma medida para os ciganos. É basicamente esquecer que, de facto, os ciganos têm uma proporção maior de gente no RSI que o resto da população, mas também a proporção de ciganos pobres é maior que o conjunto da população e que o total da população de origem cigana no RSI não chega aos 5%. Nunca chegou. E, portanto, claramente é preciso combater este estigma, é preciso afirmar que o combate à pobreza deve ser um desígnio nacional. Professor Filipe Almeida, uma frase de entusiasmo para terminar. Sim, ainda bem que me permite, porque eu ia quebrar o protocolo e ia pedir para dizer uma coisa. Eu gostava, a última ideia, não sei se é uma frase de entusiasmo, mas é uma convocação a todos nós que estamos nesta sala. Porque nós combatemos as desigualdades e a pobreza também se soubermos nós próprios, dentro da academia, dentro das universidades, fazer evoluir aquilo que ensinamos aos alunos. Aquilo que investigamos, mais depressa chegamos lá, mas aquilo que ensinamos, fazer a evolução dos planos curriculares, para que não estejamos a dar respostas às perguntas erradas. E eu temo que nas escolas de Economia e Gestão, nas escolas de Economia e Gestão, e respostas erradas, E respostas erradas às perguntas erradas. Essa já tem décadas, essa já tem séculos até. Mas, e portanto, acho que nos convoca a todos, sim, nos convoca a todos, e falo de escolas de Economia e Gestão, especificamente cursos de Economia e de Gestão, temo que não estejamos a dar as respostas todas que os alunos precisavam de ouvir. Porque os alunos de Gestão e de Economia deveriam ter aulas sobre isto. Não apenas aulas técnicas sobre como gerir ou sobre a economia clássica. É necessário ter aulas sobre isto, sobre alterações climáticas, sobre desigualdades, sobre novas tecnologias, sobre avaliações de impacto, sobre transformações do mundo. E isto é fundamental, porque senão continuamos a falar do que devemos, mas dentro de casa a não provocar essa transformação naqueles que amanhã estarão nesta mesa a falar de desigualdades. E que poderão fazer como eu e dizer assim: mas eu quando estudei ninguém me falou disto. Mas eu estudei nos anos 90. Amanhã, nenhum de nós tem desculpa se não ajudar as novas gerações a fazer essa reflexão. Muito obrigada aos três, professor Filipe Almeida, professor Carlos Farinha, professora Rosa Monteiro. Obrigada também a todos os presentes e peço desde já desculpa pela derrapagem no tempo. Certamente temos aqui muitas reflexões que podemos continuar lá fora no lanche que nos aguarda. Muito obrigada a todos.